Olá, turma 804. Espero que todos estejam bem. Saudade de vocês. Hoje a gente vai estudar congruência de polígonos e daqui a pouco a parte de triângulos, tá? No livro de vocês, na página 181, vem aí, ó, esse item 6 aí do capítulo 7, congruência de polígonos. Vocês podem ver que são dois polígonos, A e B, né? Quando falar congruência, a gente vai observar, né, as distâncias desses polígonos, porque, ó, vocês podem perceber que esse polígono aí tem quantos lados? 4 lados, não é isso? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai analisar uma distância até a outra, ó. No polígono A, tá? Eu estou indicando aqui com o mouse. Essa distância que eu estou indicando com o mouse aqui é igual a qual distância do polígono B? Para vocês observarem, tá? Essa daqui, por exemplo, essa distância aqui do polígono A, que é a menorzinha, é igual a qual distância do polígono B? Essa parte aqui, né? Aí depois, essa parte aqui superior do polígono A, congruente à parte inferior do polígono B. O que eu quero dizer com isso? Se eu dissesse que aqui são 3 centímetros, aqui também seriam 3 centímetros. Se eu dissesse aqui 6, aqui também 6. Então, essa parte é a congruência dos polígonos, tá bom? Aí, no caso, ó, elementos correspondentes em polígonos congruentes. Agora, para ficar melhor o entendimento, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Vou explicar esses dois polígonos, por que eles são congruentes, o que são correspondentes, tá? Vocês podem ver que tem marcação na parte de fora e na parte de dentro, ó. Tem um tracinho aqui, ó, 2, 3 e 4. Dentro do polígono, ó, 1, 2, 3 e 4. A gente vai comparar com outro polígono também, tá bom? Em polígonos congruentes, os elementos que coincidem por superposição são chamados de correspondentes. Traduzindo, aqui tem uma marcação apenas do ângulo interno, correto? Aí no caso, ó, o ângulo B, ele é correspondente ao ângulo do outro polígono também que só tem a marcação, que é o ângulo N, tá? Se a gente analisar o ângulo A, tem duas marcações. Em que situação tem duas marcações no outro polígono? É na letra M de Maria. Então é correspondente. Ó, o C tem 3 marcações, né? Ele é correspondente ao P, que também tem 3 marcações. E por último, o ângulo D, ele é correspondente ao ângulo Q. Vocês podem ver que está escrito aqui na parte de baixo, tá? Então, ó, o ângulo A é correspondente ao ângulo M, o ângulo B é correspondente ao ângulo N, ó. Dois polígonos são congruentes quando os seus lados correspondentes e os ângulos correspondentes são congruentes. Por exemplo, AB. Quem é congruente a AB? Entre o ponto A e o ponto B tem 2 tracinhos. Aí, se você olhar para o outro lado, é a distância do ponto M até o ponto N. Então, ó, AB, né, é a mesma distância de M até N, tá bom? Agora a gente vai passar para a página 191, tá? Que fala sobre triângulos, tá? A importância dos triângulos, tá? Os triângulos são colocados em construções de pontes para dar uma maior sustentabilidade, porque fica um polígono mais rígido, tá bom? Aí, no caso, a classificação dos triângulos. Eles são classificados em relação ao número de lados e em relação ao aos ângulos. Em relação aos lados, os triângulos são classificados equiláteros, isósceles e escaleno, né? Nós já vimos isso, tá?
O triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Vocês podem ver que tem duas marcações aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. E embaixo não tem nada. Tá? Dando uma passadinha aqui, ó, só um instantinho. Tá? O triângulo equilátero tem os três lados iguais. E o escaleno tem os três lados diferentes, ó, uma marcação, duas, três. Em relação aos ângulos, eles são classificados em acutângulo, né, que tem três ângulos agudos. Vocês podem ver que para diferenciar os ângulos, né, ó, uma marcação, duas, três. Então, ó, o triângulo acutângulo tem três ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Já o ângulo obtuso, ele possui um ângulo interno obtuso, ou seja, maior que 90. E o triângulo retângulo, né? Como vocês podem observar aí, ó, ele apresenta um ângulo reto, que é esse quadrado com um pontinho no meio, tá? Lembrando também que a maior distância desse triângulo retângulo, do ponto A até o ponto C, é chamado de hipotenusa. Ela é contrária ao ângulo reto. E os outros dois lados, que é a distância do ponto B até o ponto C e do ponto A até o ponto B, são chamados de catetos, tá bom?